Olá pessoal, beleza? Professor Marcos aqui trazendo mais um vídeo para vocês, tá? Na aula de hoje vamos falar sobre a Primeira República do Brasil, beleza? Bom, vamos lá pessoal. Como nós vimos, tá bom? Alguns grupos sociais, tá bom? Empresários, jornalistas, cafeicultores, os militares, tá bom? Os industriais, né? Estavam insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II, tá bom? E com a monarquia de uma forma geral, tá? Por isso passaram a defender um sistema político republicano no Brasil, tá bom? Então vamos dar uma estudada aí para a gente aprender um pouco mais sobre república, tá? A palavra república, pessoal, vem do latim, significa res pública, ou seja, pessoal, coisa pública. Então o governo republicano deve representar os interesses públicos, tá? Os interesses do povo. Deve sempre fazer o que é melhor para o povo, tá bom? Proclamação da República, pessoal. No Brasil, o movimento que levou à proclamação da República contou com a participação direta de apenas alguns grupos sociais, muitos deles ligados aos interesses particulares da elite. Tá? A grande maioria da população, mesmo aqueles que participaram dos diferentes grupos que defendiam o fim da monarquia, ficou afastada do processo. A gente vai perceber, pessoal, mais para frente, claro, que a proclamação da República ela é militar e elitista. A população geral brasileira, por mais que apoiou em algum momento, não participe e não tem acesso ao poder da República, tá? Não podem votar, por exemplo, por muito tempo, certo? Bom, como a gente falou, pessoal, vários grupos, né, vão participar dessa proclamação, mas são os militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, tá bom? Dia 15 de novembro de 1889, tá? Que vai aí até o quartel-general no Rio de Janeiro, vai proclamar a República Brasileira, tá bom? Temos aqui, pessoal, uma imagem que retrata, né, a carta de exílio de Dom Pedro II, né, porque quando a proclamação da República foi feita, os militares eles solicitaram que o imperador, né, o Dom Pedro II, ele se exilasse no Brasil, ou seja, ele saísse do Brasil, porque eles temiam que a permanência do imperador no país poderia gerar algum tipo de revolta, né, alguma manifestação favorável à manutenção da monarquia brasileira. Bom, pessoal, nós temos aqui, né, uma imagem que é do Benedito Calixto, tá? Que ela foi produzida em 1893, tá? Que fala sobre a proclamação da República, né? Como teria sido o ato. Primeira pergunta fala assim, pessoal: quantos anos se passaram entre a proclamação da República no Brasil e a produção da obra de Benedito Calixto? Bom, se passaram 4 anos, tá, pessoal? Questão 2 fala: a pintura pode ser interpretada como um documento histórico? Se sim, que tipo de documento ela é? Então, sim, tá, pessoal? A pintura funciona como documento histórico e ela está no campo das pinturas e gravuras, tá bom? Ou seja, uma fonte não escrita, tá? Além da pintura, podemos falar músicas, pinturas, esculturas, tá? Que funcionam aí como fonte de obras não escrita. A fala também, o testemunho, às vezes fala assim, porque o fulano viu tal coisa acontecer e ele conta isso para as pessoas, tá? Questão 3. Observe atentamente a pintura e responda. As pessoas representadas por Benedito Calixto são civis ou militares? Aponte elementos na pintura que justifiquem sua resposta. Bom, pessoal, são militares, tá? Por quê? Porque eles estão usando fardas, tá bom? Tem armas, alguns estão a cavalos, possuem canhões aqui perto, como a gente pode observar. Os militares de fardas, cavalos, os canhões, eles possuem armas, tá na cintura, beleza? Questão B. O que isso revela sobre a participação popular no ato da proclamação da República? Como eu falei para vocês, pessoal, não vai ter uma participação popular, tá? Quem vai participar são os militares e uma camada muito elitista, muito elite do Brasil também vai ter acesso aí à República, certo? Então é isso que revela, pessoal. Revela que a proclamação da República no Brasil não teve uma participação popular, não teve um apelo popular. As pessoas não foram às ruas, não existiram grandes manifestações, passeatas, tá bom? Na 4. Descreva a cena retratada por Benedito Calixto. Tá? A cena representa alguns homens sobre cavalos, tá? Outros estão em pé, eles possuem armas, tá? Tem canhões, estão em fileiras, estão todos fardados, comemorando, beleza? Com as mãos para cima. Tá? E a B fala: essa cena parece representar uma situação rotineira ou um acontecimento especial. Aponte elementos na pintura que justifiquem sua resposta. Bom, pessoal, retrata um evento especial, tá? Por isso a presença aí dos militares de fardas e dos canhões da comemoração, tá? Que retrata a proclamação da nossa República no dia 15 de novembro de 1889, tá? A 5, pessoal,
que fala assim: se você tivesse como fonte de informação sobre a proclamação da República apenas essa obra de Benedito Calixto, como escreveria esse episódio? Ou seja, você não sabe nada sobre a proclamação da República. A única coisa que você sabe é o que você pode observar naquela obra ali. Como que você descreveria a proclamação? Como que foi a proclamação? Resposta é pessoal, mas não fujam muito do tema, tá, pessoal? A organização do sistema republicano brasileiro, tá? Bom, para implantar de fato, né, o sistema político novo, né, pessoal, que é o republicano no Brasil, não bastava apenas um grupo de militares fosse lá, se manifestasse e proclamasse a república, tá? O Brasil também precisaria de alguém para liderar, tá? Para controlar e para mostrar e para ser um novo líder aí do país. Então, por isso vai ser criado o governo provisório, no qual o Marechal Deodoro da Fonseca, né, que era o líder dos militares naquela época lá, que proclamaram a república, vai ser escolhido como líder, tá bom? Pessoal, o governo provisório nada mais é, tá, que um governo que se organiza, tá, para vigorar por apenas um período, até que um governo oficial ou um governo permanente possa assumir. Aqui temos uma foto do nosso Marechal Deodoro da Fonseca, que ele nasceu em 1827 e morreu em 1892. Bom? Além, pessoal, de escolher um governo provisório, também seria necessário mudar alguns temas, né, algumas imagens, alguns símbolos que nós tínhamos. Tá? Muito importante era a bandeira. Então, aqui nós temos a bandeira, né, do Brasil Imperial, que era da época do Império, do Dom Pedro I e do Dom Pedro II. E aqui temos a nova bandeira brasileira, tá, que vai passar aí a ser circulada e divulgada pós-proclamação da República. Tá? Bom, quase um ano depois, pessoal, da República ser proclamada, né, no dia 15 de novembro de 1890, tá, foi feita uma Assembleia Constituinte, beleza? Isso é, pessoal, um grupo de pessoas, né, eleitas para escrever a nova Constituição do Brasil. Então, essa Assembleia, pessoal, vai ser uma elite brasileira que vai participar. E o objetivo deles era escrever uma nova Constituição para o nosso país. Tá bom? Logo, no dia 24 de fevereiro de 1891, vai ser promulgada a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Promulgado, pessoal, a mesma coisa que eu falar aprovado, tá bom? Que agora essa lei entra em vigor, tá bom? E olha que legal, pessoal, o nome do Brasil não era igual hoje em dia, que é a República Federativa do Brasil. Era República dos Estados Unidos do Brasil, porque nós baseamos a nossa república, né, no modelo estadunidense. Até o nome a gente copiou. Bom, além da promulgação da nova Constituição, pessoal, os membros da Assembleia Constituinte elegeram, por meio de uma eleição indireta, tá? O que é uma eleição indireta? Aquele que candidatos não são eleitos diretamente pelo povo, então não teve participação popular, tá? Mas mesmo assim mostra um avanço, porque tem uma eleição já, coisa que no Império nem tinha, beleza? Vão eleger o primeiro presidente e o vice-presidente da República, onde o primeiro presidente é o Marechal Deodoro da Fonseca, então ele já estava no governo provisório, ele vai manter no poder, e o vice vai ser o outro marechal, que é o Floriano Peixoto, que vai dar nome à cidade de Florianópolis. Beleza? Bom, aqui a gente tem uma imagem, né, uma caricatura que representa esta Assembleia, né, esse momento tão marcante para o Brasil. E temos também a Constituição de 1891. Tá? Vamos lá. Ao elaborar a Constituição de um país, os membros da Assembleia Constituinte deveriam tentar garantir o melhor para todos os cidadãos da nação. Como eu falei, o governo republicano, pessoal, é res pública, ou seja, né, uma coisa para a população, para a maioria, para o povo. Deve, pelo menos, tentar manter, certo, o que é o melhor para o povo. Porém, não é assim que funciona, tá bom? Por quê? Porque os membros da Assembleia Constituinte vão criar e vão fazer leis que basicamente favoreciam os homens e os membros da própria elite, tá bom? Então vai ser um negócio bem fechadinho ali, bem no clubinho deles mesmo, tá? Vou ajudar o meu povo, vou ajudar a elite, não quero ajudar povo, população que vai para o lado. Eu vou ajudar somente a elite, tá? Aí a atividade 1 fala assim: até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, o Brasil era governado pelo imperador Dom Pedro II. Tá? Com a mudança de regime político, quem passou a governar o país? O presidente Marechal Deodoro da Fonseca. B. Por que a princípio o novo governo foi chamado de provisório? Tá? Porque era um governo, pessoal, que ficaria no poder somente, né, até que novos eleitos, né, novos governantes, na verdade, fossem eleitos. 2. O país já tinha uma Constituição que foi outorgada. Outorgada é diferente de promulgada. Essa palavra aqui, outorgada, né, remete a alguma coisa que é obrigada, quando você impõe alguma coisa, quando você obriga alguma coisa a começar a valer, ou
a ser aprovada, tá? Pelo imperador Dom Pedro I, em 1824. Porque após a proclamação da República foi necessária a elaboração de outra Constituição. Bem simples, pessoal. Porque essa Constituição de 24, tá, dizia respeito a uma forma de governo que era ligada à monarquia. Então, muitas coisas que tinha lá, como imperador, poder moderador, já nem existe mais na República. Então, não pode manter a nova Constituição. Uma Constituição que era para uma monarquia não serve para uma República, por isso foi necessário aí criar uma nova. Bem, quanto tempo se passou desde a proclamação da República até a nova Constituição ficar pronta? 2 anos. Tá? Proclamação em 1889, a nova Constituição em 1891. A Constituição Imperial do Brasil, a Constituição Imperial, de 1824 foi outorgada e a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, em 1891, foi promulgada. Houve um avanço entre uma e outra? Vamos lá, pessoal. Pode dizer que sim, tá? A primeira Constituição ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta, foi obrigada, né, pelo imperador a começar a valer, certo? Já a outra Constituição, né, a Constituição da República de 91, certo? Ela teve uma participação de deputados constituintes na sua elaboração. Não é uma participação da população, não é o povo quem decide, mas já é uma participação, tá? 3. Para implantar de fato a República no Brasil, foi necessário tomar medidas para organizar o novo regime político. Então aqui temos as medidas e os objetivos. Vamos lá. Medida, né? Instituição da monarquia, instituições monárquicas eliminadas. Por quê, pessoal? Porque eles queriam anular as antigas instituições monárquicas para a implantação da República. Eles queriam evitar que qualquer chance, uma pequena chance, né, de uma nova monarquia no Brasil. Então vamos eliminar tudo que é da monarquia para evitar que tenha uma revolta, alguma passeata, alguma manifestação pedindo a monarquia. Convocação da Assembleia Constituinte. Qual que é o objetivo da convocação da Assembleia Constituinte? Era criar leis condizentes com o novo sistema político, que agora é a República, beleza? Então tem que criar leis para a República. Eleições do presidente e do vice. Bom, pessoal, é necessária a eleição de vice, né, e do presidente e do vice, né, para termos novos líderes, tá bom? Líderes que são republicanos, então não pode mais ter um imperador no poder, por exemplo, porque não tem mais império. Aí aqui, pessoal, nós temos trabalhando com documentos, tá? Que vai trazer para vocês aí a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, tá? Vocês vão ler isso daqui em casa, vão ver as dúvidas que vocês tiveram para a gente poder tirar, tá bom? E a atividade 1 fala assim: como a leitura do texto da Constituição de 91, observe o esquema abaixo e faça o que se pede. Bom, aqui vai ficar o presidente, o vice, o Senado, a Câmara dos Deputados, eleitores e população brasileira. Pintar de amarelo o quadro que representa todos os habitantes do Brasil. Todos os habitantes do Brasil é população brasileira. Então vai pintar aqui. De verde, o quadro que representa os brasileiros que eram considerados cidadãos. Tá? Quem é considerado cidadão, pessoal? Os eleitores. Beleza? Só eles considerados cidadãos. Laranja representa o poder legislativo. Olha aqui o poder legislativo aqui, ó. Tá? De laranja, o poder legislativo, isso. E azul, o que representa o poder executivo, que é o presidente e o vice. Tá? Vou pintar aqui de azul, beleza? B. Pessoal, a gente vai marcar, né, na questão B, na questão B, na verdade, né, pessoal, que eu já fiz, né, que era para colocar as legendas, tá? E na 2 fala assim: marcar verdadeiro ou falso nas situações a seguir. Aí a A fala: o poder legislativo propôs uma lei, mas o presidente da República não aprovou. Isso pode acontecer? Pode, tá? Porque uma das funções do presidente é aprovar a lei, ou como eu coloquei aqui, sancionar as leis. Questão B. O governante do estado de Mato Grosso nomeou 2 deputados para compor a Câmara dos Deputados. Isso não pode acontecer, então é falso. Por quê, pessoal? Porque os deputados eles são eleitos agora, tá? Eu não posso mais nomear deputado. C. Carolina tem 19 anos e candidatou-se ao Senado. Ela acredita que será eleita porque é uma pessoa muito conhecida em sua cidade. Isso pode acontecer? Não, então é falso. 2 motivos. Primeiro, tem que ter no mínimo 35 anos para se candidatar ao Senado. E Carolina é uma mulher, e nesse período a mulher não participava. Tá? D. Ao fim dos 4 anos de mandato, o presidente da República, né, o país deverá organizar uma nova eleição presidencial. Então é verdadeiro, pessoal. Tá? Nessa época o presidente não poderia se reeleger, então acabou o mandato dele, ele tem que organizar uma nova eleição para um novo presidente. Tá? Questão E. Augusto, analfabeto, já escolheu seu candidato. Fez seu título de eleitor e pretende votar. Ele pode votar? Não, então é falso, pessoal. Por quê? Porque segundo a Constituição de 91, analfabetos não podem votar. A F é bem parecida, que fala assim: a Apuana é indígena e já sabe quem votar nas eleições seguintes. Ele pode? Também não. Por quê? Segundo a Constituição de 1891,
indígenas não poderiam votar. E a G fala, a situação é a seguinte, Antônio é afrodescendente, alfabetizado e também pretende votar nas próximas eleições. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá, pessoal? Ele pode votar. Por quê? Porque ele é homem e alfabetizado. A professora, ele é negro, mas ele é homem e alfabetizado. Então ele pode. Tá bom? Aí a questão fala assim. Leia o trecho do jornal Gazeta, né, publicado em 15 de novembro de 89, e observe as duas bandeiras. Aí nós temos aqui a bandeira do Brasil, temos aqui a bandeira, né, do Império, na verdade, né, do Império Brasileiro, e a bandeira da Brasil República. Bom, há quantos anos foi redigida essa notícia? Ela foi em 1889, nós estamos em 2020, então são 131 anos aí, pessoal, tá? Atrás. De acordo com o texto, o que se esperava desse novo regime? Pessoal, se esperava que o regime republicano, olha que legal, né, com o regime republicano, que o Brasil fosse levado a uma grande nação, então que o Brasil se tornasse um grande país, disputando aí com a Europa, né, com os Estados Unidos, certo? Observe a bandeira 1 e 2 e anote seu caderno qual delas é a bandeira do Império e da República. A bandeira 1 é a do Império, a 2 da República, sem muito mistério. Compare as bandeiras e anote o que elas têm de semelhante e diferente. Bom, pessoal, semelhante, o que a gente tem aqui? As cores, né? O verde é bem semelhante, o amarelo, então, as formas, também que a bandeira foi feita, né? Aqui um retângulo, certo? Aqui também, tudo mais um losango aqui bonitinho. O que tem diferente, pessoal? O símbolo no meio. Aqui é o da casa, né? Da monarquia. E aqui é o símbolo da ordem e progresso que representa aí a República. Por que o Dia da Bandeira é comemorado no dia 19 de novembro? Por quê, pessoal? Porque foi nessa data que o governo, né, assinou o decreto criando a bandeira. Tá? Então foi nessa data aí que vai ser assinadinho lá bonitinho. E essa bandeira aqui vai começar a ser a bandeira divulgada, a ser a bandeira do Brasil. 2, pessoal. Como os presidentes brasileiros são eleitos pelo voto? Atualmente, os presidentes brasileiros são eleitos pelo voto direto. Como foi eleito o primeiro presidente da República? De forma indireta pela Assembleia Constituinte. Como eu falei, pessoal, o Marechal da Fonseca ele era o governante brasileiro do governo provisório, e por meio da Assembleia ele vai ser eleito presidente, e o Floriano Peixoto, que é da nova cidade de Florianópolis, vice. Bem, o que isso revela sobre a implantação da nova forma de governo? Revela, pessoal, que naquele momento a população não participava ativamente da política. 3. Com base no texto da Constituição de 91, responda. Como os deputados eram eleitos? Por meio do voto daqueles que poderiam votar na época, tá? Então não é toda a população que vota, são só os eleitores, que já a gente vai ver quem são, o que é preciso ter para ser um eleitor. B. Qual era a idade mínima para se candidatar a senador, pessoal? 35 anos. Aqui, pessoal, nós temos o seguinte. Aspectos, né, como que era a forma de governo, por exemplo. Na Constituição de 1824, a forma de governo era monarquia. Em 1891, república. Então vamos lá. Divisão política do território brasileiro. Aqui, em 1824, províncias, em 91, estados. Responsável pelo poder executivo. Aqui, imperador. Aqui, presidente. Meio pelo qual se decide quem vai governar o país, pessoal. Aqui eram por eleições indiretas ou hereditário, tá? Então, de pai para filho. Por que eleições indiretas também, pessoal? Porque às vezes o imperador morria e não tinha filho. Então, era feita uma eleição com os alta cúpula, com as pessoas mais importantes do país, para se decidir um novo imperador. E aqui são eleições diretas, né, de participação popular, ou também indiretas, né, como a gente já viu aí na Assembleia Constituinte, por exemplo. Duração do mandato, né, do principal governante, aqui é até ele morrer, ou até ele ficar impossibilitado de governar, ele ficar muito doente, por exemplo. E aqui é de 4 anos. Quem é considerado cidadão nesse período, pessoal? Homens com renda anual comprovada. E, em 91, homens nascidos no Brasil, maiores de 21 anos e alfabetizados. Eram esses aqui, ó, que poderiam votar. Ah, professor, se fosse uma mulher que nasceu no Brasil, tem mais de 21 anos alfabetizada. Não vota e não participa da política. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula aí. Espero que tenham gostado, tá bom? E até a próxima. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau.